Oi, tudo bem? Estamos aqui no nosso canal Janela do Cotidiano, no programa Conversa do Cotidiano. Hoje eu venho trazendo uma pessoa muito especial. Bom, então, como todo mundo sabe, eu sou um terapeuta holístico, floral, um tarólogo, numerólogo, né? E eu tenho conhecido pessoas incríveis, pessoas que de alguma forma estão ligadas à espiritualidade, né? Normalmente não precisa ser de uma forma convencional, mas hoje é muito especial porque eu estou trazendo uma pessoa que, primeiro, ela é muito importante para mim. Ela é uma artista plástica sensacional, uma brasileira que está atualmente morando no Canadá, e junto com ela a gente desenvolveu o baralho do cotidiano. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que a Márcia Aftimo se apresentasse, colocasse quem ela é, o que ela pensa sobre o mundo, para depois a gente falar um pouquinho sobre o nosso baralho. A princípio, eu quero que vocês conheçam esse ser humano extraordinário chamado Márcia Aftimo. Ariel, depois dessa abertura toda, eu fico até constrangida. Amém. Mas para falar sobre essa pergunta de como eu vejo o mundo, acho que é bom começar por aí. Porque de ouvir você falar, eu percebo a minha mudança em aceitar os elogios como sendo verdadeiros, e a forma como eu vejo o mundo hoje é bem diferente de anos atrás, quando a gente se conheceu, inclusive, com a minha experiência aqui no Canadá e a experiência com a arte também, porque trouxe para mim, e é o que eu quero passar para as pessoas, que elas podem confiar nelas mesmas, né? Eu acho que quando eu vejo o mundo hoje, né, essa falta de confiança que a gente tem em nós mesmos, esquecendo da nossa divindade, né, que está dentro de nós, que nós somos essa centelha divina, e que eu tento trazer isso através da minha arte hoje, que se tornou uma arte mais sensitiva, mas foi muito natural, porque desde a minha infância eu não sabia que eu tinha essas habilidades, mas por ser uma criança disléxica, eu aprendi a ver formas, a ouvir, mas com imagens que vinham na minha mente, né? E eu trouxe isso com o passar do tempo, que só recentemente eu percebi isso, mas que me trouxe foi uma ferramenta incrível de sobrevivência para mim. Ser quem eu sou, colocar a minha arte para as pessoas, para os seres humanos se beneficiarem disso, né, e terem mais confiança neles mesmos. Márcia, eu sou um apreciador das suas obras. Às vezes eu tenho o privilégio de ver a obra até no meio do caminho, quando você está construindo, aí a gente se fala, você me mostra. Você tem consciência de quanto espiritual é a sua obra? Hoje eu tenho. E é proposital? Essa experiência, essa constatação veio com a criação das nossas cartas, né, das 36 cartas que foram feitas, eu aqui no Canadá e você aí no Brasil, e a coisa fluiu assim, de uma maneira tão perfeita, tão suave, com as alterações mínimas que você fez, e no processo de criação eu não tinha dúvidas dos elementos que acabei adicionando às cartas, e que você acolheu tão bem, e que hoje, a cada momento que eu vejo as cartas, eu me pergunto, quem fez essas artes? Eu mesmo descubro elementos que quando eu estava pintando, eu não imaginava. Então, hoje eu tenho mais consciência, sim. É muito interessante. Em se tratando do nosso baralho, e você já tinha feito outros antes, que também são muito bonitos, muito bacana. Em se tratando do nosso baralho, é muito interessante porque, mesmo pra gente, toda vez que eu te faço um relato de como está sendo o procedimento das minhas leituras com o baralho, muitas vezes você fica surpreendida, fica encantada, e às vezes eu te chamo um detalhe de uma coisa, e como é a tua surpresa de falar, meu Deus, eu desenhei isso. Você já percebeu que a gente está sempre descobrindo ainda mais? Parece que ele tem uma ajuda do universo mágico, além de você ser o grande instrumento criativo disso. Você tem essa consciência ou só eu? Você me ensinou muito com esse baralho, né? Porque eu não era uma pessoa que não entendia muito bem das cartas, não era meu foco de vida, né?
Mas quando eu comecei a pintar essas cartas, então, ouvindo o seu áudio aqui, eu pensava assim, poxa, mas o Ariel disse que essa carta pode ser boa por causa disso e pode ter um outro olhar, né? Nunca foi dito o que era ruim e o que era bom, mas a dualidade estava ali nas cartas. Então, quando eu comecei a pintar, que vinha o processo criativo, eu imaginei, mas como? Uma âncora, por exemplo, né? Eu pintava âncora e você dizia assim, pode ser duas coisas. Pode ser uma pessoa firme, né, nos seus propósitos, né, a gente chama aqui de grounded, né, uma pessoa com os pés no chão, firme, que você pode confiar, mas também pode ser que alguma pessoa esteja assim, tipo, é um peso, é aquela coisa que não flui, né? E eu comecei a sacar, a gente conversou várias vezes sobre isso, sobre a dualidade existente nas cartas, né? E aí, para a minha vida, eu trouxe isso também, porque a gente acaba se trabalhando todas as 36 cartas. Que acho que foi isso que aconteceu com a gente nesse 1 ano e meio de trabalho. A gente passou por 36 portais, né? E eu fui descobrindo essa dualidade que a gente tem. E isso foi que transformou minha vida também, porque eu percebi que muitas vezes depende de uma situação que a vida muda, né? Então, nunca a gente encarar como sendo uma coisa boa ou uma coisa ruim. A dualidade onde vivemos hoje existe, e ela é sempre para o nosso bem, mas a gente vive como ser social, né? Então, a gente interage com as pessoas e vai conhecendo esse lado dual, e isso foi um dos eu posso dizer que foi um dos milagres, né? Mas para mim foi, porque foi também um ponto da minha vida que eu entendi que não existe nada bom e nada extremamente ruim, né? Existe o autoconhecimento, né? A busca do autoconhecimento, e eu acho que o nosso baralho, por que ele chama baralho do cotidiano? Porque ele tem a pretensão, né, de fazer uma leitura do cotidiano individual. E também eu quero que ele seja extensivo depois de uma leitura, com o tarólogo que estiver lendo, ou eu, ou algum outro, que a pessoa consiga ter esse baralho, ter as instruções simbólicas e buscar uma coisa além, né? Eu já tenho te falado que eu, durante muitas décadas, eu joguei o baralho cigano. E esse baralho, ele é baseado no baralho cigano, mas ele se tornou outra coisa, porque você revitalizou ele de uma forma que quanto mais eu leio, mais eu percebo que ele se distanciou do baralho cigano. Não que o baralho cigano é inferior, não, é outro conceito. O conceito que você trouxe para o baralho era exatamente o que eu queria. Eu passei a vida querendo ter um baralho autoral, por quê? Porque eu sempre misturei a leitura da rotina com a psicologia do outro, o entendimento do outro. E esse baralho, ele me traz essa leitura. Durante 6 meses, 7 meses, a gente fez um baralho, depois que ele estava pronto, para eu experimentar com os meus clientes. Eu coloquei o baralho cigano do lado e falei, olha, se eu não conseguir a leitura, eu vou pegar o baralho cigano, lembra? E de repente eu não precisei nenhuma vez. E todas as semanas ele está se tornando diferente, porque tem uma magia, tem uma espiritualidade, tem um presente de Deus. Até porque a gente já se conhece há muitos anos, desde o ano 2000. Né? Então já vão 24 anos que a gente se conhece. A gente já passou por muitas histórias, já fomos fazer meditação junto em lugares, já fomos para rituais em lugares de montanha. Um deles você nem lembra, mas eu não esqueço jamais. E eu lembro uma vez que a gente marcou na estação Santa Cruz do metrô em São Paulo para você me pegar, e você tinha um namorado que também era meu amigo, e ele te deu um carro antigo, vermelho, eu não lembro a marca do carro. E aí eu tava te esperando, aí veio aquela mulher lindíssima, assim, e a gente ainda não tinha ideia de que você ia fazer a ilustração do baralho. Anos depois a gente se reviu no momento que você estava transformando a sua vida no Canadá, porque, para quem não sabe, a Márcia é uma pessoa espetacular. Ela está escrevendo para uma revista agora uma matéria sobre a vida dela. E é fantástico a forma como ela criou os filhos. Ela tem 2 filhos que moram no Canadá, até por isso ela foi para o Canadá. Acabou conhecendo uma pessoa, viveu uma história incrível. Quando vocês lerem a matéria, vocês vão ficar fascinados, porque essa mulher jovem,
ela já fala para as mulheres mais velhas da experiência, e ela fala coisas incríveis assim. E ela criou esse baralho no momento de transição, ela desenhou tudo no momento de transição da vida dela, que ela estava vivendo uma relação na qual ela aprendeu muito, então ela tem muito para falar de tudo isso. E hoje ela é uma artista que representa muito bem o Brasil lá fora. A arte dela ainda vai ser uma coisa muito divulgada no mundo. Eu tenho essa certeza comigo. É quase uma previsão, né? Quando ela desenha ela desenhou uns pássaros que foi para umas galerias no Canadá. Eu falava para ela: Márcia, eu preciso ficar milionário porque eu quero comprar todas as suas obras. Porque quando eu gosto das pessoas, quando eu vejo espiritualidade nas pessoas, eu adoro. Mas voltando para o nosso baralho do cotidiano, foi um trabalho de alquimia. Ele surgiu num momento muito delicado da minha vida, e num momento muito delicado da vida dela. E junto, ele nos resgatou. Então, assim, eu tinha sempre prazer em fazer minhas leituras, meus atendimentos, mas com o baralho, e ele sendo autoral, não por uma questão de ego, de vaidade, mas por uma questão de eu ter um produto para eu usar de trabalho, uma estrutura que eu acreditava feito por uma pessoa que já passou pela Índia, já passou pelo mundo, ela pode ser professora de yoga aonde ela quiser, como ela quiser, é uma pessoa extremamente espiritualizada. Então eu queria também, Márcia, só mudando um pouquinho o foco do baralho, que você falasse como é a sua relação com a espiritualidade, com a yoga, com as meditações maravilhosas que você faz, com você mesmo e com o mundo. Sim, bom, minha espiritualidade começou aos 40 anos, porque eu recebi um e-mail, eu era bem focada no trabalho, workaholic, para falar a verdade, né? Eu também tinha uma missão, recentemente estava divorciada com 2 filhos, então eu tinha umas obrigações financeiras, emocionais para lidar nessa época, e aos 40 anos de idade eu recebi um e-mail dizendo: Márcia, essa viagem dos seus sonhos, essa viagem é para você. E foi a primeira viagem que eu fiz à Índia. E essa viagem assim, me transformou muito, muito, muito na minha vida. E a partir disso eu fiz outras viagens também para China, Tibete, Nepal, em busca de mim mesmo, né? E essa busca até recentemente existia, né? E acho que é uma coisa que a gente está aqui para querer saber as razões do que a gente está aqui. Então, hoje, depois de todo esse processo de viagens e tudo mais, eu fiz também uma descoberta incrível que teria me ajudado muito na minha infância se eu soubesse que eu tinha dislexia. Então, eu tinha muitos anos da minha vida uma falta de confiança em mim mesmo, porque eu sempre tive dislexia, tive dificuldade de aprendimento, de aprender as coisas, trocava as palavras, problema com números, com matemática. As coisas que eu mais ouvia na escola era assim: e aí, mas o que você não entendeu? Né? E aquilo foi me deixando muito separada do Uno, né? Separada do divino, porque eu me sentia muito sozinha e incapaz. Então, eu sou uma pessoa muito normal, de todos os humanos que têm essas dificuldades de relacionamento, de saber qual a razão que está aqui, de se sentir abandonado, de se sentir preterida, de não sentir boa o suficiente, por conta dessa dislexia que eu não sabia que eu tinha. Mas me trouxe a arte, né, como uma ferramenta, porque quando eu não entendia as leituras, eu fazia imagens na minha cabeça. Então eu montava imagens para que eu pudesse gravar aquilo. E eu acabei desenvolvendo essa habilidade de ver uma história em quadrinhos na minha frente, dos livros que eu lia, eu montava essas histórias. E com o passar dos anos, eu não sabia disso, eu fui desenvolvendo essa habilidade. E até hoje, quando eu ouço meus amigos falarem, eu vejo histórias, eu vejo imagens. Eu consigo mais desenhar sobre a vida deles do que falar, né? Então eu não tinha muita habilidade de falar em público por causa da troca das palavras e tudo mais, e a arte trouxe para mim uma solução para minha vida.
uma resposta para a minha vida. E eu fui cada vez mais, na época, acho que você lembra, eu tinha uma tia que ela ouvia programas de rádio, as novelas de rádio. Uhum. Então eu ouvia as novelas, e eu via as imagens, né? Eu via a pessoa entrando, o bebê chorando, onde estava o quarto da criança, onde era. Eu visualizava aquilo e assim, eu fui ficando boa nisso. E eu não sabia. E então essa habilidade foi vindo depois que meus filhos cresceram e fizeram uma vida aqui no Canadá. Eu consegui focar mais nisso, e as meditações me ajudam muito, as visualizações. Né? Uma outra coisa que nada é em vão, né, na vida, nada é em vão. Tudo isso que eu passei, a minha primeira experiência que eu tive aqui no Canadá com o clima, com a cultura das pessoas, a alimentação, a forma de ser, foi chocante para mim. Né? Para os brasileiros tudo é muito frio. Né? E aí eu percebi que a gente tem essa morosidade que a gente traz, essa espiritualidade inata do brasileiro. E quando eu vim para cá, eu percebi que só eu sendo eu mesmo já era o meu presente para o mundo. Né? E as pessoas ficavam se chegando, eu já tenho muitos amigos aqui, e voltando para a espiritualidade, para as viagens, esse aprendizado todo me trouxe um momento aqui onde eu estava, eu moro numa ilha, no interior do Canadá, em British Columbia, e aqui é uma ilha que não tem luz na rua, não tem comércio, tem 300 famílias que moram aqui. Então, essa solidão que eu passei me fez sentido todo o aprendizado que eu tive com a dislexia, que eu achava que era uma coisa ruim para mim. Então, eu criei umas cartas que chamam as cartas de Ted's Island, que é onde eu vivo. São lindas. Então, foi criado em 3 pessoas. Eu fiz a parte toda dos desenhos. O meu atual namorado fez a parte de sentir as plantas, a energia das plantas, né? E a Regina, que é uma amiga minha, ela fez toda a parte holística, os elementos que compõem a carta e as visualizações. É aí que eu entro de novo com um aprendizado de eu visualizar e ter as imagens na minha cabeça. Então essas cartas, elas trazem a energia das plantas, que foi desenhadas por mim, de cura com a energia que o Ian trouxe no descritivo dele ao tocar as plantas, as visualizações que a Regina fez junto comigo, e as pessoas fazem a cura através das cartas. E aí eu coloquei em prática a espiritualidade tudo das aulas da faculdade que eu fiz de yoga e das meditações que eu faço até hoje. Então eu tenho um ritual matinal. Eu só saio da cama depois que eu faço 1 hora de meditação. Eu ouço Joe Dispenza, que é incrível, é um cara também que ele se superou num acidente, e ele fala com as células, ele fala com as mitocôndrias, é uma coisa assim incrível. Então eu trouxe, esse é um resumo desde a minha infância, que hoje eu tenho essa rotina de conexão. E me diz uma coisa, você enquanto artista plástica, ter ido para o Canadá, ter ficado nessa ilha, e eu acompanhei alguns momentos, e teve momentos que era tanta neve que você tinha que ficar meses dentro de casa, né? E acredito que é um grande aprendizado. Mas tirando o momento da não neve, e tirando o momento em que a ilha tá linda, a natureza tá bonita, você já me mandou fotos incríveis de vários céus, e enfim, eu sempre apaixonado pela beleza da ilha. O que a ilha te trouxe? Você acha que a ilha te trouxe para a sua arte, para os seus quadros, para a sua pintura, te trouxe um olhar desse lugar, dessa natureza? Você acha que você foi para a ilha também como uma desculpa do universo para criar em cima desse lugar, que é um lugar quase que preservado, né? Pristino, eu acho que sim. Eu fui guiada, eu tinha uma crença de que eu só seria feliz se eu estivesse com alguém, né? E para me complementar. E aí, quando eu vim para cá, eu vim com essa crença, né? Meus filhos estavam aqui, o meu namorado também, então assim, tinha tudo assim para dar certo. E deu porque eu encontrei a mim mesma. Uhum.
Eu encontrei nessa solidão aqui, nessa beleza, porque esse quadro que tem atrás de mim vai ser a capa da... Eu tenho também a intenção de escrever um livro, porque nesse quadro ele não está pronto, mas nesse quadro mostra a minha paisagem aqui. Todos os dias eu moro num estúdio, eu moro dentro de um estúdio, eu não moro numa casa tradicional, né? Então eu passo uma parte do tempo aqui, e aqui essa beleza, assim, eu tenho uma árvore que chama Maple Tree, que é a árvore do Canadá, ela dá da janela do meu quarto, e eu vi essa árvore, ela florir, eu vi ela secar, eu vi as flores murcharem, eu vi as flores renascerem, eu vi ela verde, eu vi ela seca, eu vi ela nua, ela vestida. Então, assim, eu e a árvore, a gente se tornou uma. Todo o processo da vida eu vi na natureza aqui. A natureza aqui ela é bem presente nas estações do ano. Dá para você ver e dá para você falar, ok, eu vou esperar o inverno passar. Eu só estou num momento de inverno aqui. E desse momento de inverno, dessa solitude, foi meu crescimento, minha fortaleza interior. Eu me fortaleci muito estando aqui, através da natureza. E basicamente, ali, eu posso te dizer que 100% da natureza, que foi minha companheira aqui por esses meses. Eu propriamente acho que todas as suas fases foram sempre interessantes. Eu conheci algumas delas e gosto. Eu propriamente acho que você tem muito para falar para a mulher de 60, para a mulher de 50, para os homens também, né? Hoje eu vejo o ser humano, independente de sexo, com uma sensibilidade apurada, né? E eu tenho visto algumas coisas, você me mostrando alguns trabalhos que você está escrevendo, algumas coisas bacanas. Eu percebo que a Márcia que saiu do Brasil era uma Márcia ainda muito afetiva. A Márcia que está no Canadá continua sendo afetiva, mas hoje você se colocou agora como protagonista da sua existência, e isso, qual o valor que tem para você? É libertador? O que é? Você já deu a resposta, né? É libertador. É enriquecedor, é libertador, você acordar de manhã e poder ser você mesmo, né? E escolher os lugares onde você quer estar, as pessoas com que você quer estar, as coisas que você quer falar, o que você quer ver, tudo isso. Quanto mais nós somos nós mesmos, mais o universo evolui. Então, não é diferente disso. Então, para essas pessoas que estão botando a possibilidade de ser feliz na mão de alguém, o que você tem para dizer para elas? Boa pergunta. Não é fácil, né? Eu acho que para ela primeiro olhar para ela para dentro, né? Porque assim, a gente vive também num mundo maravilhoso, né? Tudo pisca, né? Tudo é fluorescente pra gente, tudo é lindo, a gente quer as coisas externas, né? Mas a nossa luz interna, ela não pode ser apagada por ninguém. A gente não pode deixar a nossa vida na mão de ninguém, porque é como se o universo falasse assim. Aliás, é uma pergunta muito difícil, né? Que ainda bem que você não me fez. Que é, mas o que você quer, o que você gosta? Se fosse feito isso uns meses atrás, é muito difícil a gente responder isso. Então, para mim, me parece hoje que assim, se a Márcia não sabe, alguém sabe por ela. O universo sabe por ela. E o universo dá aquilo que o universo quer, porque a Márcia não sabe. Então, primeiro, saber quem nós somos e nos respeitar e acreditar na gente, né? Não ter dúvida sobre nós mesmos, traz essa fortaleza para você falar, ok, até aqui tudo bem, agora eu agradeço e eu vou por mim mesmo. Eu vou com a minha opinião, eu vou com o meu eu interior. Né? E esse pensamento que você está falando, essa resposta, vamos dizer assim, quando eu estou atendendo as pessoas, muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão procurando essa independência, mas elas não se dão conta, né? E o nosso baralho, o baralho do cotidiano, ele está me ajudando a fazer. Os meus atendimentos atualmente, eles têm sido muito focados de falar da essência do outro, né? Então, às vezes a pessoa chega tentando salvar uma situação
E é muito interessante como todo esse processo criativo do baralho do cotidiano, ele me leva para um lugar e eu começo a falar com o consulente, e à medida que eu vou falando, ele vai começando a descobrir outras coisas. Você já conseguiu perceber esse movimento do baralho? Eu percebi isso quando eu estava fazendo as pinturas, né? Porque quando eu colocava os elementos, às vezes vinha a imagem para mim da carta da chave, por exemplo. Eu adoro essa carta, né? Mas assim, tem a chave, que você tem a chave na mão, mas também a chave tem asas, né? Uhum. Então, eu pensava, mas por que eu estou fazendo isso? Ok, a chave está na minha mão, então eu tenho a chave do meu sucesso, da minha felicidade, da minha alegria, da porta, da janela, seja o que for que eu possa abrir, né? E aí, eu resolvi colocar uma asa, porque assim, ok, se eu tenho essa liberdade, o que eu quero? Voar. E é muito interessante, porque a carta, na verdade, ela era uma carta que representava única e exclusivamente uma chave. E chave abre porta, caminhos, lugares, pensamentos. Quando a carta voltou para mim, né, e todas as vezes que chegava cada carta, para mim era um momento de festa, de confraternização com o universo e gratidão, muita gratidão por você. Eu não vou parar de agradecer você o resto da vida por ter compactuado comigo essa loucura maravilhosa, né? Aí a carta me volta e me volta com a chave numa mão. Aquilo foi tão incrível porque eu tenho falado muito nas leituras. Quando você tem a sua mão, o que a mão faz? A mão opera, a mão cura, a mão fala, a mão desenha. A mão é muito importante. A mão é a extensão do coração. Exatamente. E no campo da espiritualidade, quando você faz uma leitura de mão, você tem as linhas, né? E aí essa conexão veio para mim assim, que eu repito muito sobre isso para as pessoas, porque eu acho muito interessante. Quando você vai fazer uma leitura de mão, você pinta a mão, bota assim, em 2 folhas, faz a leitura. Se passar um tempo, você volta lá, põe a mãozinha de novo e compara, você vai ver que umas linhas mudou. Por quê? Quando você muda o teu pensamento, você muda o teu destino. Então essa carta, para mim, ela é uma das minhas preferidas também. Sabe? Porque ela fala de uma questão de você ter o livre-arbítrio, mas você ter o livre-arbítrio porque você muda o teu pensamento. Não é só um livre-arbítrio à toa, é uma coisa mais profunda. E aí quando você fala de voar, porque o que é voar? Né? O que é voar? É a liberdade. É a liberdade. Eu lembro que a minha mãe, que ela durante muitos anos, ela falava para mim, eu sonho o tempo todo que eu estou voando, que eu estou voando. O que é isso? Eu lembro o tempo todo que eu estou voando, o que é isso? Né? E eu sempre lá na minha espiritualidade, querendo entender o que era isso, um dia alguém espiritual me falou, as pessoas que sonham que estão voando é porque elas já são livres e elas ainda não entenderam isso. E elas podem ir para qualquer lugar. E aí, quando você fala da asa, é como se aquela carta abrisse caminhos com a chave para que você vá buscar esse voo que você quer sem ser interrompido por preconceitos, por medos, por fantasma. Porque aí você encontrou a sua essência. E quando a gente encontra a essência e consegue usar essa essência e validar essa essência como uma coisa livre, você não está preso, você está solto para o universo e para a espiritualidade. Incrível, né, Ariel? Porque nós não criamos nada novo, porque os elementos principais existem. Sim. Incrível que essa informação você pode até me dar. Quantos anos existe o baralho cigano? Então, diz a lenda... Esses elementos já ele é muito antigo, Diz a lenda que ele veio da Índia, passou por muitos lugares. Eu lembro que uma vez a gente estava falando sobre isso, eu te falei que 800 antes de Cristo, parece que foi a primeira vez que apareceu o baralho cigano. Não se tem dados oficiais sobre, né? Mas o que eu acho fascinante no baralho cigano é que qualquer lugar tem um. No Brasil, ele é feito muito numas gráficas do Rio Grande do Sul. Ele é muito simples, eu sou muito grato a ele também, porque ele me ajudou a chegar até aqui, né? Ele me ajudou a chegar até aqui. Eu ainda tenho ele ali guardado, bonitinho, de vez em quando eu pego, agradeço e tal.
Mas hoje o nosso baralho do cotidiano ele tem um outro valor, porque ele está me levando para lugares que a sua arte me ajudou, e eu tenho certeza, e eu sou muito grato aos seus mentores, às entidades que habitam dentro de você, a divindade que mora dentro de você, que ajudou muito a gente. E eu nunca vou poder, eu quero agradecer muito você. A gente, nesse processo de criação, foi um momento impressionante. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo carta por carta, e levou exatamente 18 meses, que é exatamente um ciclo de 9 perfeito, né? E foi maravilhoso. E a gente foi muito feliz nesse processo, mesmo passando pelas crises. Bom, eu queria te falar, Márcia. As crises estavam ali. Eu queria te falar como você se sente sendo uma artista plástica e quais são as perspectivas para você agora? Você vai continuar dando aula? Eu sei que você está dando cursos, está dando aula aí no Canadá. Eu sei que aos poucos a sua arte está se espalhando pelo mundo. Quais são os seus projetos? Como é que a gente faz para ter contato com você? Olha, Ariel, eu estou num momento agora, nesse último ano, que eu tô me colocando a minha arte, o meu trabalho, né? Então, nesse momento, que eu já passei por toda a parte burocrática no Canadá aqui, de documentação, carta, essas coisas, eu resolvi focar, então, na minha arte agora. Então, o que tem de novidade? E o que aconteceu? Esse tempo que eu passei, esses últimos 2 anos, que foi direto aqui, muita coisa aconteceu. Não foi um ano passivo, foi só de meditações, de internalizações, nada. Porque a gente precisa vivenciar. Então, como diz Paramahansa Yogananda, pensar e agir. Então, assim, eu medito, eu penso e eu ajo. Então, aqui eu tive muitas realizações. Uma muito grande que eu gostaria de comentar é uma ação feita com um amigo meu chamado Paulo. Depois eu vou passar aqui o contato dele. Ele tá realizando, ele faz uma ação para pessoas que moram na rua em São Paulo. Essa ação eu dei o nome de Você Não Está Sozinho. Olha. E é uma digital feita com coração, a minha digital ali com coração. Ele abraçou essa ideia e ele hoje tem uma ação linda que ele faz 2, 3 vezes por mês nas ruas de São Paulo. Hoje, assim, tem muitas pessoas sendo beneficiadas com esse trabalho que, financeiramente, o Ian, meus filhos e eu, nós ajudamos essa... Hoje eles são uma ONG, eles não eram no começo. Ele começou, ele e as filhas, fazendo esse trabalho voluntário nas ruas. E é um trabalho muito diferenciado, que é exatamente o que nós queríamos aqui, quando a gente pensou em ajudá-lo, que não é simplesmente dar comida e dar... ele encontra pessoas que estão esperando uma oportunidade. Então, ele ensina... como diz a Bíblia, a pescar, né? Ele ensina a pessoa a ter um carrinho de pipoca, a vender um queijo, a gente ajuda com o aluguel nos 3 primeiros meses para a pessoa sair da rua com família. Então, é um trabalho muito feito específico para as pessoas. E a gente não fornece comida apenas. A gente fornece comida, mas também a gente fornece batom, desodorante, sandálias havaianas, coisas que fazem... Ele estende mais um tapete vermelho para os moradores de rua virem receber o nosso alimento. Então, isso é um trabalho lindo que está sendo feito, continua sendo feito aqui por nós. A outra coisa é que eu resolvi dar aulas aqui, mas são aulas que eu faço um trabalho de meditação, antes 5 minutinhos de meditação, um trabalho de respiração, que aqui chama breathwork. Muita gente faz isso, quer dizer, é um trabalho que você, com a sua respiração, você equilibra seu corpo, você traz calma quando você precisa, você traz um pouco mais de energia através da respiração. E por trás disso está a minha arte. Então eu estou levando a arte como uma forma das pessoas se equilibrarem de uma maneira bem simples, porque muita gente nunca parou para pensar, nunca parou 5 minutos no dia e falar, deixa eu respirar, me sentir, meu centro e começar meu dia.
Então, só de eu levar isso para as pessoas, eu já me sinto privilegiada, porque hoje eu vou dar minhas aulas e elas falam, gente, não vai fazer respiração hoje, antes de começar? Então, através das classes de aula, eu estou conseguindo levar a minha verdade, aquilo que eu acredito, não como arte. Então, eu tenho dado aulas de arte. Outra coisa também muito boa é que eu vou fazer minha primeira exposição aqui em julho. Então, estou me preparando para vai ser uma exposição bem interativa, que vai ser em julho. E fora as amizades, né? Eu tenho um grupo de meditação, que é um grupo internacional que eu já faço há 5 anos, e eles têm um aplicativo, e eu conheci pessoas que moram aqui, em volta da ilha. Então, hoje eu passo a semana fora da ilha, e finais de semana vim para cá para fazer os meus trabalhos de arte aqui no meu estúdio. Então, a minha vida tá linda. Eu nem imaginava, tá linda, eu nem imaginava que ia ser, mas é claro, tudo precisa de dar o primeiro passo. Né? Márcia, uma pergunta. Quando eu comecei a ler o Baralho do Cotidiano, que eu fiz a primeira leitura para você com o nosso baralho, como é que você se sentiu? Como é que foi a primeira leitura? que eu abri para você e que eu comecei a ler para você? Como é que você se sentiu? Como é que você se viu naquela leitura? Bom, todas as leituras retratavam o meu momento aqui, que foram vários nesses últimos. Eu estou aqui vai fazer 8 anos. Mas eu estava, vai e volta para o Brasil, vai e volta, mas eu estou direto há 2 anos. Então, nesse período, muita coisa aconteceu, muita dúvida tive. Eu culpei muita gente no meu entorno por conta das minhas dificuldades, né? Passei por esse processo de achar que os outros eram responsáveis por mim. E o baralho sempre me pontuou, né? A gente ainda trabalhou com o baralho antigo, né? Sim. Ele sempre me pontuou uma verdade com muito afeto, sempre, né? A maneira como você também faz as leituras. Ele sempre me pontuou e me ajudou muito a seguir e a entender cada fase do meu processo. Mas sempre lá na frente, isso há uns anos atrás, sempre lá na frente as leituras me diziam, aguarde, né? Aguarde, veja o seu hoje, olhe para você, né? E aguarde, porque às vezes a ansiedade não nos deixa... a gente não espera o universo responder. A ansiedade é tão eufórica que você acaba plantando a semente e não espera para vê-la florescer. Acontece muito. Mas eu digo assim, quando eu fiz com o Baralho do Cotidiano a primeira leitura para você, como é que você viu isso? Um baralho que você ilustrou. O Baralho do Cotidiano? Isso. Nossa, eu senti uma diferença assim incrível nas dimensões que o Baralho do Cotidiano foi. Né? Já o baralho antigo, tudo bem, trazia e ajudou muito, mas quando foi a mudança do cotidiano, eu fiquei muito surpresa, porque é uma linguagem que hoje eu acredito que nós vivemos numa dimensão aqui, eu acredito que o planeta Gaia já está subindo uma outra dimensão, acredito que existem várias e que a gente vive essas várias nossos diferentes eus. E então o baralho hoje, quando você fala através dele, para mim é uma viagem no meu futuro, né? Uma viagem no como eu posso ser hoje, é difícil explicar, como eu posso ser hoje o meu eu de amanhã. E você consegue perceber o tom terapêutico que ele tem? Não, é incrível. Aliás, acho que isso é uma coisa que... Pensa bem, Ariel. A gente está recebendo flashes solares, né? A gente está recebendo muita luz. E nós somos feitos de partículas, de átomos. A gente recebe muita luz. É óbvio que a gente também fica muito mais criativo com nossa conexão, conectados mais com o mundo superior. E claro que a gente, os médicos, os engenheiros, todos trazem novas ideias que vêm dessa conexão. E o baralho também, por que não, né? O baralho é terapias, que agora as terapias convencionais, já, não é que não funcionam, mas já tem pessoas fazendo terapias, no caso do baralho do cotidiano, eu não ouso dizer que são canalizadas, mas eu ouso dizer que estão conectadas
com a nova dimensão. Márcia, eu digo um pouco além, assim, sem querer ter nenhuma pretensão e com toda a humildade, para mim, tá todos nós querendo pegar uma carona na nova era, né? Todo mundo tá querendo não ir para Quiron, todo mundo quer salvar a própria pele e evoluir. E isso é o grande objetivo. O baralho, ele trouxe para mim essa busca de querer levar a gente para um outro lugar. Então, quando eu digo que é um baralho quântico, porque tem horas que eu estou fazendo a leitura assim, eu começo a flutuar, mentalmente falando, e a receptividade dos consulentes é muito legal. Às vezes eu estou atendendo uma pessoa que está na Austrália, e a pessoa olha e fala, mas como que você chegou nesse lugar? Eu digo, com o baralho do cotidiano, mas com a minha intuição também e com a intuição de quem lê, porque ele conversa com a gente. Então eu digo que, eu não, sem ser pretencioso, mas a gente de uma certa forma é instrumento do universo criativo, e para mim eu quero te agradecer muito de ter canalizado isso, de ter me ajudado nessa parceria que a gente tem, que vai ser eterna, se Deus quiser, e te agradecer muito, muito sobre isso. E também quero falar para as pessoas que em breve vou dar o curso do baralho cigano, vai ser um curso online, mas que vai ter, as pessoas vão ter acesso a mim, de fazer presencial, de fazer live. Eu quero muito passar esse instrumento para as pessoas. Essa é a artista que me ajudou a criar e eu estou aqui para agradecê-la. Ela tem uma história linda de vida, tá? Em breve vocês vão ouvir falar muito dela, porque o trabalho dela é extraordinário. Então, Márcia, só gratidão. Ela tem um Instagram, que é Márcia Aftimos, procurem, porque tem obras lindíssimas lá. Esse grupo que ela pediu para apoiar, eu também já apoiei em alguns momentos, quero voltar a apoiar, é maravilhoso mesmo. E só podia ser uma brasileira e levando o nosso talento para o mundo. Então, meu aplauso, minha gratidão, e só Deus sabe o quanto eu estou feliz de estar aqui com você. Eu também quero agradecer a você a oportunidade, porque tudo que você falou, parece que eu te ajudei muito, mas assim, você me ajudou muito. Essa oportunidade de eu criar essas cartas e poder ajudar os outros através do seu pedido, que foi criar esse baralho. Então eu sei que eu estou deixando um legado, né? Isso vai permanecer. Essas cartas, as cartas da ilha aqui de Tessa, ou seja, o menor trabalho que a gente faz para o universo é assim, dizendo para o universo, sim, eu aceito, sim, eu quero. E também quero dizer que as cartas originais, que são maiores que a do baralho, estão comigo, estão guardadas. Um dia elas vão ser expostas, porque eu tenho muito amor pela arte dessa mulher, que é uma coisa extraordinária. Então eu quero me despedir de todos e falar para vocês, aguardem o curso e pesquisem essa mulher, porque ela é sensacional. Gratidão, Márcia. Obrigada pela atenção de todos vocês. Amém. Prazer estar aqui.